Justamente, e é isso a grande questão. Sim, porque a gente ouvia falar, por exemplo, eu vi gente correndo pelos corredores aqui gritando, meu Deus, vão acabar com o mundo porque não vai existir mais professor de física no segundo grau, só professor de ciências. Essa é a grande questão. A primeira vez que se discutiu no MEC essa reforma curricular, 3 anos, a proposta era que tivesse ciência da natureza no ensino médio. Mas o nome é ciência, O nome era esse. Não teria mais física, química. Não, ciência da natureza no ensino médio. Essa proposta causou uma gritaria no Brasil. A Sociedade Brasileira de Física escreveu uma carta contrária, a Sociedade Brasileira de Química escreveu outras, várias sociedades de biologia escreveram outras. Todo mundo foi contrário. A primeira coisa que se levantou era que o absurdo de que haveria necessidade de um super professor que deveria dominar a biologia física. Depois disso, houve discussão de que somente os professores de biologia que vão dar aula no ensino médio. Bom, tem equívoco aí, na proposta tem um equívoco, e tem um equívoco na interpretação. A evolução disso é que o MEC desistiu dessa coisa e hoje o ensino médio continua sendo biologia, física e química. Tá certo? Bom, agora então vamos discutir os dois contextos. No contexto em que você tem uma proposta de ciência da natureza, mesmo ali, eu já tinha discutido isso, mesmo ali eu tenho uma proposta de ter ciência da natureza, mas como conceituação, mas como efetivação em sala de aula, você continuaria tendo a biologia, física e química separada. Porque essa é a proposta que nós fizemos para a UNILA, por exemplo. Quando se falasse de eletricidade de magnetismo, tem uma parte que diz de magnetismo que é o que os físicos aprendem a fazer isso na sua graduação e sabem fazer. A eletricidade de magnetismo, você chega no espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético tem as diferentes radiações. Todos os físicos sabem fazer. As radiações interagem com materiais. Aí quando interage com material semicondutor, o físico sabe tratar. Quando interage com material metálico, o físico sabe tratar. Mas como interage com células vivas, com matéria biológica, o físico não sabe tratar. Neste momento, o biólogo é que deveria dar essa parte. Isso significa que, mesmo no curso de eletricidade de magnetismo, haveria um momento em que o biólogo daria, porque é essa área que ele conhece. Ele sabe como é que isso interage com as células, ele sabe como isso produz mutações, ele sabe como isso dá câncer, etc, etc, etc. Como é que você faz isso? Agora, isso significa uma mudança de paradigma muito grande na distribuição de carga horária. Porque nós não temos mais uma disciplina de um professor. Nós temos uma disciplina em que uma parte do conteúdo é dado por um professor, outra parte é dada por outro, outra parte é dada por outro. Uhum. E seria possível mesmo na coisa de ciência. O que eu estava pensando é que essa discussão, ela parece muito interessante a ideia, né? Mas a pergunta que eu me faço, e eu não tenho uma resposta, é em que momento nós devemos fazer a separação? Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na França, as pessoas, eles escolhem o segundo grau deles, é ou científico ou literário. Então, quem escolhe literário não faz mais cadeiras de ciência, ou faz muito pouco. Como era aqui nos anos 70. Pois é, como era no Brasil no passado. Né? Então, a pergunta que eu me faço é em que momento que a pessoa deve parar, então, de aprender a coisa segregada e, de repente, especificar na sua própria área. Na faculdade. Pois é, então, me parece que talvez no ensino médio, talvez a proposta essa do ensino médio seja uma mistura maior das ciências do que nós temos hoje. Então, vocês estão indo no sentido de cada vez pulverizar mais, digamos, o conhecimento, ou abranger o conhecimento, e depois, mais na faculdade. É meio assustador isso, porque a gente está acostumado àquilo que eu tinha falado antes dos tais das caixinhas, né? A gente tem as caixinhas e a gente tem rótulos para as caixinhas, a gente sabe o que a gente guarda em cada caixinha, e é muito comum a pessoa dizer, isso é física. Isso que está falando é biologia. O que o Carlos está falando é uma modificação nesse jeito de ver as coisas. Tu não vai reconhecer pelo rótulo, mas tu vai reconhecer pelo conceito. Vai dizer, não, isso que ele está falando é energia. Não é física, química, é energia. E energia tem um aspecto que o pessoal trata na física, tem um aspecto que está relacionado com a biologia. Mas, de toda maneira, ele está dizendo, então o físico vai tratar a parte interação eletromagnética até a interação eletromagnética com os metais semicondutores. Isso, depois quando chegar na interação com o corpo humano vai ser um biólogo. Mas ainda assim tem uma separação na história. Né? Sim, mas eu acho que a separação é um pouco necessária porque a gente sabe que para aprofundar a gente tem que separar. Inclusive dentro da física. Tu é especialista numa coisa, eu sou em outra e ele em outra. A ideia, no ponto de vista ideal, é que se manteriam as especialidades e depois cada um ensinaria, na verdade. Agora só um instantinho, pra gente não ficar confusão. Esta ideia não existe mais. Era como é que falava? Eu acho que sem ter muita noção das coisas, e que todo mundo interpretou de forma equivocada por causa do super professor, menos oposto, daria para fazer um trabalho e ter uma coisa séria.
Ah, tu quer dizer, usando, ao invés de fazer paralelo, fazer sequencial o uso desses diferentes professores. Mas isso, a gente não precisa mais perder tempo. As sociedades científicas venceram o MEC. E o que se quer agora? E aí agora? o MEC, então, o que é que o MEC diz? O ensino fundamental se ensina ciências como ciência, tá certo? Como sempre foi. E aí, no ensino médio, se ensina as disciplinas, biologia, física e química. Ponto. Mesmo jeito? Não. Porque agora os conteúdos e as propostas são diferentes do que eram. E há uma proposta, quase uma imposição conceitual na lei, de que se faça isso de forma interdisciplinar. Ponto. E está-se interdisciplinar? Não. Por quê? Porque até nesse momento, veja bem, essa documentação, tudo isso saiu em setembro, e pelo que me consta, as equipes de especialistas tiveram um mês para fazer isso, portanto, digamos, de agosto, julho. Eles tiveram de julho a agosto para fazer isso, e depois em setembro eles lançaram e está sendo discutido. E fizeram isso separadamente, ou seja, o MEC convidou especialistas de biologia, de física e de química. Eu imagino, não sei porque não conversei com ninguém sobre esse detalhe, eu imagino que o MEC chama esse pessoal todo para Brasília. Alguém do MEC lhe diz as conceituações que estão no documento, isso que nós acabamos de falar, interdisciplinaridade, eixos estruturantes, tem que fazer integração, interdisciplinar, etc. Fez um discurso de apresentação pessoal e depois cada um foi para a sua salinha. Os biólogos para um lado, os físicos para o outro, e um para o outro. Você diz assim, e como é que você sabe disso? Pelo documento que saiu. O documento que saiu, pouco tem de interdisciplinaridade, de fato. Então, o documento que saiu um documento das áreas. Embora tenham várias coisas em comum. Por exemplo, e é por coincidência, e é por reflexo do discurso do pessoal do MEC. Por exemplo, esses cursos hoje estão muito baseados em energia e matéria. Como tem que ser? Energia e matéria são os conceitos mais transversais na ciência da natureza. Então, tu está dizendo, entre linhas, me corrija se eu estiver errado, que, na verdade, cada área, então, maquiou com o discurso que o MEC queria, mas não mudou nada na prática. Não, muito pouco. Muito pouco. Que, em geral, acontece. Né? Muito pouco. Aí, sempre quando a coisa vem de cima para baixo, o que as pessoas vão fazer é reagir. O que acontece? Então, se você olha, eu estou para escrever um artigo sobre isso. Se você olha lá, aí você tem assim, as emendas, os assuntos que serão discutidos. São os assuntos que a gente estudou há 30 anos atrás. Mas o que tem lá, dizendo o que pode ser tratado, aí é uma coisa nova. Contextualização, discutir o contexto em que a energia apareceu, contexto em que você tem queda gravitacional, usinas e tal. Certo? É isso que tem de novo. Mas acontece que isso não é suficiente. Primeiro, não tem a interdisciplinaridade, que eu acho que tem que ter, portanto, isso tem que ser mudado. E aí... Como é que tu proporia que a interdisciplinaridade entrasse? Como é que seria um jeito de fazer? Porque até o ponto que a Carolina levantou é interessante, porque não só esses especialistas, vamos dizer, os especialistas convocados pelo MEC, eles reagiram de forma a fazer o mesmo de sempre com diferentes discursos, como até o professor na sala de aula, quando alguém diz pro professor, não, o cara deu, 20 anos de biologia no ensino médio. Aí diz, não, agora é diferente. E é diferente por isso, aquilo. Aí ele vai entrar na sala dele e vai provavelmente fazer o que ele fez sempre. Então é difícil essa coisa permear até lá embaixo, né? Então o que seria? Qual é que seria a tua proposta? Como é que a gente faz entrar de forma robusta? Eu não seria responsável se eu lhe respondesse a essa pergunta, porque isso vai exigir muito trabalho de reflexão e algum trabalho de experimentação. Posso caminhar uma linha de reflexão. Bom, primeiro, algumas áreas têm a sua especificidade. Você não discute hereditariedade no contexto de física e nem de química, provavelmente. Certo? Então, só dando um exemplo. Então, tem vários exemplos da biologia, que é coisa da biologia. Mas quando você fala em fotossíntese, em transformação de carboidrato, isso é energia, é transformação de energia. Então, isso tem muita química, isso tem muita física, isso tem biologia. Ok? Então, eu estou dando dois exemplos. Um exemplo que está lá na biologia e um exemplo que está nas três. Muito bem. Então, você tem que organizar a estrutura, a apresentação de conteúdo no ensino médio, de modo que essas coisas que são comuns aos três sejam dadas na mesma época. Ah, sim. Então é da sincronização. A ideia sincronização. É de sincronização. Tudo é sincronização. E sincronização é integração. Você integra os conceitos via sincronização. Sim. E você pode ter um biólogo, um professor de biologia, um professor de física e de química, por exemplo, não é aconselhável, mas pode ter, que não tem absolutamente nada de outra coisa. Ele vai falar sobre energia no que ele aprendeu na biologia, no curso dele de biologia. A ideia é que a licenciatura mude, de modo que o professor saiba isso. Mas, digamos, ele não tem a menor ideia do que é energia potencial de corpos gravitacionais, tá certo? Porque ele aprendeu muito mal isso lá no curso dele, os cursos de biologia quase não tem física, então ele não teve oportunidade de aprender isso, tá certo? Muito bem. Então ele não pode nem dizer assim, olha, pessoal, a energia dessa proteína que está toda distorcida,
É exatamente a energia de um conjunto de satélites e planetas, etc. Então, aqui, exatamente a mesma coisa. São posições que definem a energia potencial, é a forma da proteína aqui que define a energia potencial dela. É a mesma coisa. Ele pode não saber dizer isso. A ideia era que soubesse, mas enquanto não souber isso, tem que haver num colégio uma ou outra pessoa que saiba fazer essa costura e essa contextualização. Então, eu estou analisando um extremo em que o professor não é capaz de nem dizer isso. Tem uma fase em que ele pode dizer o que é aquilo, tá certo? E tem uma fase que ele tem ideias. Então, e, portanto, para um professor, para o ensino médio, chegar a ter professores com isso, com essa capacidade, nós temos que mudar os cursos de licenciatura. Por isso que eu estou dizendo que a BNCC vai ter repercussões na licenciatura, sobretudo na licenciatura de Biologia. Porque das 3 licenciaturas, é a que precisa de mais conteúdo para ter uma visão integrada disso aqui. Tem pouca química e tem quase nada de física e zero de cálculo. Mas então, os biólogos vão reclamar, porque já dizem que a reclamando. biologia tem muito conteúdo. E já estão reclamando. Mas os biólogos não terão vida boa na pesquisa, já agora não tem, se não fizer a mudança nos seus currículos. Essa história de